Boa noite, ouvintes. Sejam todos e todas bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. E lembrando que todas as quartas o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde abordaremos importantes temas sobre a saúde da população negra. Hoje aqui, quem fala sou eu, Lara, aluna de saúde coletiva da Universidade Federal de Uberlândia. E eu, Patrick, estudante de enfermagem do 5º período na UFA. E para continuarmos falando sobre cultura do hip hop, estamos com Simon Black e André Cavalcante, PV. Sejam bem-vindos novamente para a gente falar sobre esse assunto maravilhoso. Agradeço estar aqui novamente nesse episódio e vamos dar continuidade ao nosso assunto. Obrigada. Também agradeço muito pela oportunidade, é bom poder, né, ter essa troca de experiência, está sendo muito maravilhosa, principalmente agora, né, voltando pra gente dar continuidade nessa caminhada. Então bora lá. Olha, no episódio anterior, então a gente teve a oportunidade de conhecer a trajetória dos nossos convidados e entender como o hip hop entrou na vida de cada um deles. Conversamos sobre suas primeiras referências, os desafios enfrentados, a construção de suas carreiras e também sobre a evolução da cena hip hop em Uberlândia, desde os primeiros movimentos até os dias atuais. E neste episódio nós vamos entender como que essa cultura dialoga com o movimento negro, fortalece o sentimento de pertencimento, combate o racismo e cria oportunidades para as crianças, jovens e adultos se reconhecerem como protagonistas das suas próprias histórias. Afinal, como a arte pode se tornar uma ferramenta de resistência, educação e mudança social? E sobre isso que vamos falar agora, como que pode ser uma ferramenta, como que pode ser um meio para a gente mudar a nossa própria vida. Então vamos começar então as nossas perguntas. Vou direcionar primeiro agora ao PV e depois ao Simon. PV, ao contrário, né, do que muitas pessoas imaginam, elas pensam, o hip hop não é somente um estilo, mas sim também uma marca de resistência. Como você aborda, né, esse tema e torna isso possível para alcançar as dimensões políticas e social? Bom, primeiramente, como eu tinha dito, né, a gente começa com o movimento negro, certo? Né, se insere, né, nas suas lutas e a forma é da divulgação mesmo, né? Divulgar através das redes sociais, das mídias. Hoje em dia tem essa facilidade maior e encontrar as pessoas, discutir entre nós sobre isso, formarmos os grupos, né, que é necessário. A gente está, né, sempre formar esses grupos, como eu faço parte hoje aí da Diamante Favela, onde é um grupo que se preocupa na questão social, se preocupa com que as pessoas possam, né, ter mais conhecimento sobre o hip hop. Hip hop, como eu falei antes, né, tem o grafite, tem o break, tem o DJ, tem, né, os b-boys, né, os MCs, e aí é necessário mesmo, as big girls. Então, assim, a gente trazer mesmo, conhecer as pessoas, chegar no espaço onde essas pessoas estão apresentando, ir lá e conversar com elas, né, tirarmos foto com elas, divulgarmos o trabalho delas, né? É assim que a gente vai, que o hip hop ele foi se agrupando, foi aumentando, certo? Através da divulgação maciça mesmo, principalmente para as pessoas que não têm acesso à cultura, certo? Porque a cultura é importante, né, para que as pessoas compreendam que não existe só o lugar, né, só a música do preto. Ah, então só a música do preto, então a gente vai colocar só o pagode. Acabou, não existe mais outra música no Brasil para o negro além do pagode. Né? Ao contrário, existem negros aqui que tocam, fazem rock, existem negros, né, que movimentam a cultura do hip hop mesmo em Uberlândia. Então é assim que a gente faz, a gente vai lá, dá a cara para bater, que não é fácil, certo? Que a gente tem que lembrar isso para as pessoas. Sim. Que ainda somos vistos principalmente, né, pelos órgãos de proteção social, né, que nós somos um perigo para a sociedade. Por que somos um perigo para a sociedade? Porque a gente vai lá e fala a verdade, fala o que está acontecendo, fala dos problemas sociais que acontecem dentro dos presídios, fala dos problemas sociais que acontecem nas mulheres periféricas, né, dos pobres homens negros periféricos, a falta de emprego, a falta de oportunidade, o subemprego, é tudo isso que a gente vai lá e fala, é necessário. Por isso que a gente é marginalizado, porque a gente vem daí mesmo, da margem. Certo. E para você, Simon, essa experiência? Eu compartilho da mesma visão do PV, né, e trazendo um pouco também sobre o que ele comentou. Para a gente alcançar um pouco mais a política em si, a gente precisa inserir realmente nós lá dentro. Falo não nós só do movimento, mas gente que pensa sobre o movimento, que adere à ideia do movimento em si, né? Para que a gente consiga fomentar essa parte política, né? A parte social é o que a gente já vem fazendo sempre, né? Estando nas escolas, nas comunidades, levando
o hip hop, né, como um ensino de vida nesses locais que tem pouco acesso, né, muito marginalizado e que, querendo ou não, as crianças estão muito mais inseridas a uma parte errada da vida, que é muito mais fácil, né, sempre foi mais fácil. Então, dar essa cara a tapa não é difícil, né? Não é fácil, desculpa, né? É bastante difícil, né? Dar a cara a tapa. Até porque a gente mexe com 2 locais que é um pouco difícil de conversa, tanto a parte política, né? Falo questão prefeitura, questão de deputado e tudo mais, e falamos um pouco também da parte do crime, né? Que é bastante difícil conversar com eles, né? Por mais que é um pouco, dependendo, a gente tem um pouco de facilidade, porque a gente tá ali a todo momento com eles ali, vivenciando, querendo ou não, né? Que tá fácil acesso. Mas é difícil de ter uma conversa onde a gente consiga tirar essa criança de perto deles, né? E então, acredito que esse trabalho a gente vem conseguindo fazer com bastante êxito, voltado como uma escola da rua, né? A rua é uma escola e quem ensina é quem está mais letrado no momento, né? Quem tem mais vivência e para poder passar a real visão para a menorzada que está vindo, que está construindo, né? Que vai dar continuidade à construção que vários pavimentou, né? Como o PV, como eu estou pavimentando agora. A gente está tentando deixar essa semente também o mais liso possível, essa rua, para que eles consigam ter um norte e poder ter seu direito de escolha, que no passado muita gente não teve, né? Perfeito. Sim. E fala pra gente, a pergunta se direciona para os dois, quando que existe esse momento em que vocês falaram, eu quero agora também usar o hip hop pra mudar minha comunidade, mudar a minha trajetória, né? Dá mais detalhes pra gente qual que foi esse momento que vocês decidiram entrar na música e trazer toda essa resistência, toda essa força, lidar com essa parte política e social também. Eu acredito que a arte sempre teve comigo, né? Justamente por conta do meu pai. Como falei no episódio anterior, foi muito mais incentivo de amigos meus falando que eu precisava, né, colocar essa realidade para fora e não deixar ela só para mim, do que partiu para mim mesmo, de mim mesmo. Quando foi a virada de chave, eu digo que tem data, que foi no ano de 2019, onde que eu percebi que o curso anterior que eu estava não fazia sentido para mim, eu não me via, né, atuando na área. Foi aonde que eu decidi partir para a música, que, né, hoje estou aí cursando a música aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E foi nesse momento que eu entendi que minha vida faria mais sentido eu vivenciando essa experiência como um todo. E aí, a partir daí que eu comecei a me inserir no mercado, tanto como produtor musical, tanto como produtor de evento, que era uma área que eu sempre gostei, sempre admirei, né? E como um apoiador, um fomentador da cultura, né, hip hop na cidade. Nesse momento, a partir de 2019, foi onde que eu realmente coloquei a cara a tapa e falei, é isto, vamos embora pra cima, seja que Deus quiser, e vamos adquirir essas experiências. Perfeito. E você, PV? O que acontece? Eu acredito que a luta acaba chamando a gente, né? Se você tem fome, né, de justiça, você acaba sendo chamado desde o início aí. No meu caso foi nos anos 90 mesmo, né? De manhã a gente levantava para ir para a escola e ligava o rádio de manhã. E aí aquela voz no rádio que disse, né, a toda a comunidade pobre da Zona Sul, isso nos anos 90, de manhãzinha, aquilo ali era um chamado mesmo pra gente se levantar e ir para a luta, né? Isso aconteceu comigo, isso lá em 93, 94 mais ou menos, quando eu vi essa voz no rádio, essa voz que nos conduzia, né, e falava sobre como era a sua periferia, o tanto que lá era difícil, e aí eu comecei a me identificar, né? E já tinha o processo, já tinha vindo, como falei, né, da geração lá dos caras pintados, e ver o pessoal na rua, e ver toda aquela coisa, né, que vai te chamando, que vai te envolvendo. Então a partir daí eu falei, cara, por que não? Certo? Qual o medo que a gente tem que ter, né? Porque a gente é criado na sociedade do medo, certo? Que vai falar assim, não vai ali, aquele cara lá, né? Esse grupo lá, o pessoal, eles se reúnem ali, eles estão falando que são músicos, que são artistas, mas aquilo ali é tudo pessoas que estão usando drogas ilícitas, né? Ficam colocando a gente, marginalizando ao máximo,
para que, né, não tenha. E ao contrário, né, quando você tem sede de justiça, quando você tem fome de uma vida melhor, não só para si, mas para todos que estão ao seu redor, não tem como. Você vai se introduzir mesmo, né? Vai conhecer pessoas, né, que têm muita experiência já na luta, e aí você começa a se unir a esses grupos, e esses grupos vão aumentando com o tempo. Isso vai aumentando, principalmente, é importante a leitura. Sempre lembrar disso, né? É necessário ler. Ó, caiu na sua mão. Ah, mas esse livro aqui é sobre uma coisa que eu não gosto de ler. Então leia. Leia, porque dali você vai tirar a sua crítica, né? A crítica é necessária, né? A crítica ela tem que ser construtiva todos os dias. E foi a partir daí, dessa questão da crítica, eu gostava bastante de ler quando mais novo. E aí as coisas foram, né? Elas vão se encaminhando bem devagarzinho, aos poucos. Foi aí. PV, falando da questão da leitura, deixa pra gente uma referência de um livro, assim, pra quem tá em casa nos ouvindo, fala, olha, se você não conhece nada sobre a cultura, se é a primeira vez que você vai ter contato com esse conteúdo, leia esse livro, esse autor. Bom, é importante, a gente estava falando pro Simon, né? É importante, tem 2 livros que saíram, que é o livro do Taíde, que ele vai falar da cultura hip hop, é o livro, e o livro do Eduardo Tadeu, o primeiro livro que ele lança também, vai falar sobre a cultura hip hop, né? Porque são 2 referências do rap, tanto o Taíde, né, Taíde J1, quanto o Eduardo Tadeu com Facção Central. Eu acho que esses 2 livros é um pontapé, e depois você vai se encaminhando e tudo. Vai avançando. Esse dia pra trás mesmo até apresentei para uma amiga aí um livro que eu gosto muito, que é o do Marcus Garvey, que é Procure por Mim na Tempestade. Né? Marcus Garvey é uma referência do panafricanismo. Então, mas começa primeiro com esses 2 que eu falei mesmo. Primeiro o livro do Taíde e o livro do Eduardo Tadeu. O do Ferrez também é importante, Estação. Esqueci o nome, mas o do Ferrez também, que é um livro de poesia marginal, né? Que a poesia marginal nos anos 90, ela toma uma outra cara. Ela sai dos subversivos e vem para a mão da rua mesmo, né? Da periferia, a poesia marginal. Ótimo. Ainda com você, PV, com base nisso, toda a informação que você trouxe para a gente, está compartilhando aqui, atualmente, você poderia compartilhar com a gente como, né, que você faz para ter maior alcance de visibilidade? São redes sociais, são as praças, né, que você trouxe, que tem os eventos, e que toda a população respeite, né, e os reconheça como cultura e resistência? Sim. A procura, ela se dá, né, primeiro no âmbito de casa, quando você já tem referência, né, das famílias, porque as famílias, elas são estruturadas de acordo com a necessidade, né? Se você vem uma boa parte da gente viemos aí de mães solos que trabalharam, que você quase não via sua mãe, porque ela trabalhava o dia inteiro fora, certo? As referências vêm, né, dentro da escola, quando você, igual você me falou, ou você escolhe, ou você vai pro lado fácil, né, que não é tão fácil assim, que é a vida marginal, né? A vida marginal, o quê? Que é o tráfico, o crime, né? O assalto e tudo. Ou você resiste e vai para outro lado, o lado da cultura também, que é um lado de resistência. E ambos para, né? Os órgãos de controle estão praticamente na mesma linha, certo? Então é necessário, sim, você se unir a grupos porque cada cabeça é sua sentença. Sim. Né? E aí, com isso, a gente tem, quando a gente se une, tem gente que cansa do crime e se torna, né? E se torna referência, e tem gente que cansa de ser referência e vai para o crime. Porque a gente está nessa sociedade que ela é dual, né? Bastante. Dinâmica, né? E falando, também pergunta direto para os 2, toda essa movimentação, então toda essa resistência, toda essa musicalidade tem um fim que é também o combate com o racismo, né? Quando a gente fala sobre a questão da política e também questão social. Conta pra gente como que vocês veem a contribuição direta e indireta do movimento para esse fim. Então, experiências de vocês, como que a música está inserida nessa cultura, conseguiu combater esse racismo. Bom, a questão quando a gente é igual eu, Simon mesmo, né? Nós somos negros de pele retinta. Então a gente respira o racismo a partir do momento que você, né, está jogado nessa sociedade, você já respira o racismo. Você saiu da sua casa, você já respira o racismo. As pessoas já te olham, né, diferente. Então, por isso que essa coisa, né, como eu falei, a fome, né, de conhecimento. Você falou, mas por que todos nós somos iguais, né, dentro da sala de aula, a professora, você tá vendo como fulano, ele é bom, e aí você tem que ser exemplo desse fulano. E aí você já percebe que o racismo já parte daí, quando você está dentro da sala de aula e as professoras elencam, né, pessoas que são boas porque elas são lidas como pessoas brancas.
Aí ele se torna o exemplo da sala de aula. Aí depois a gente vai para as mídias, né, para a televisão, e entre outras. Aí você tem um exemplo de beleza, que é lida nas pessoas brancas. Sim. Então, o rap ele já nasce com essa característica, né? O rap já nasce com a característica de dizer, não, cara, não só esses que podem ser lidos como pessoas de bem. Nós também somos pessoas de bem. Nós temos que falar sobre aquilo que, né, nós vivemos no dia a dia. Então, é para isso que o hip hop serve, para combater esse racismo que ele não está intrinsecamente ligado no Brasil de agora, né? Ele já vem, ele tem uma gama aí, onde a gente passou de 526 anos que o país tem, 380 anos nós passamos dentro do processo de escravização da população negra. Nesse momento, né? Passamos mais tempo sendo escravizados do que, né, livres. Ou libertos, né? Exatamente. Importante. E você, Simon? Eu vejo que o hip hop nasce nessa necessidade de realmente combater o racismo, né? Como uma força de expressão, de poder ter sua voz escutada pelos seus iguais, que passa pelo mesmo processo, né? E que não consegue se posicionar perante a sociedade. Então, é muito vivo pra mim o hip hop, e isso desde que eu era menor. Como, né, o PV falou, somos negros de pele retinta, então pisamos já fora de casa, já sofremos esse racismo velado, né? Que às vezes nem é velado, é muito descarado mesmo. A tal da comparação é muito complicado, né? Acredito que é problemática para todos, né, que vêm desse movimento, né? E principalmente quando se trata de pessoas negras. Então, é complicado, mas o hip hop, ele age de uma forma tão natural, né, que foi construída, que acaba que a gente consegue tratar esse racismo de uma forma que a gente consegue nos educar através da nossa arte, da nossa poesia, de todo o processo, né? Sim. Igual o PV falou, que o hip hop não é somente a música, tem o breaking, tem o MC, o DJ. Então ali é uma força de expressão, de se libertar através daquele sentimento. A gente coloca sempre pra fora. Um estilo de dança que eu vejo muito que faz isso, além do break em si, é o crump, que é um subgênero ali da dança, né? E é uma dança muito enérgica. E ali você vê uma força de expressão onde que a pessoa tá tirando toda a sua raiva ali de dentro. Ela é muito característica. E é interessante, né? Sim. Quem tá ouvindo, pesquisar um pouco para entender o que é essa energia. E principalmente quando você vai numa batalha, que tem essas batalhas de break, e tem uma pessoa fazendo, né, que tem esse estilo de dança como pesquisa, você sente a energia, você sente o que ele tá jogando ali pra fora. A pessoa não precisa falar, né? Muitas das vezes a própria expressão, o próprio movimento, ela tira do seu peito e você sente ali, quando você está inserido nesse meio. Perfeito. Então, muito mais que uma ferramenta social e política, também é uma forma de expressar tudo que você está sentindo, colocar para fora, né? Exatamente. Que tanto... martelada. Dia após dia sendo martelado pelo racismo, por a gente tendo que se comportar de uma maneira para não parecer que é um criminoso, falar de uma forma que é para não parecer agressivo, e aí no momento que você pode se expor e se expressar, e cara, sou eu, é nesse momento, sabe? É nesse momento que você se sente acolhido. Exatamente, é nesse momento mesmo que a gente consegue falar da forma que a gente quer falar sem ser agressivo. Vamos se moldar ali pra exato, sem se moldar para a sociedade. Certo, vocês falaram aqui pra gente, né, com relação à questão do racismo, que é só colocar o pé pra fora de casa que todas as manifestações elas vão aparecer nos olhares, nas falas, sim, nos posicionamentos de outras pessoas. Simon, com relação às crianças, né? Como que o projeto do hip hop alcança essas crianças? Existe algum projeto específico para elas e como que é trabalhado? Então, hoje tem vários projetos, né? Inclusive, eu não faço parte em si de estar lá dentro, de estar correndo atrás, mas eu sou um dos que ajudo por trás ali a todos os processos que fica um pouco mais difícil, né? Principalmente em relação à produção, né? Eu vou falar do Hip Hop Art, que é de uma amiga minha, a Jéssica, que ele foi construído ali no Shopping Park, que é o bairro que eu moro hoje em dia, né?
E é um projeto que eu descobri um pouco meio que do nada e gostei e comecei a fomentar. Então, ali eu vejo que esse tipo de projeto ajuda a nova mente da sociedade a sair um pouco dessa exposição da área errada e trazendo um pouco mais de conhecimento, né? Que, como a gente vem sempre apertando na tecla, hip hop é conhecimento. E através desse projeto eu vi, presenciei, vivencio ainda, né? Porque esse projeto ele ocorre anualmente, sempre no segundo semestre do ano, né? Que as crianças elas necessitam desses projetos sociais através da cultura e através das pessoas que fazem essa cultura. Então, cada vez mais eu estou vendo mais projetos. E esse projeto iniciou, se eu não me engano, em 2023. Hoje já tem 2 projetos já voltados lá para o Shopping Park. Então, basicamente, o ano inteiro essas crianças estão consumindo desse movimento hip hop e aprendendo sobre a cultura, aprendendo todos os elementos, né, para poder se inserir. E com isso mesmo, falando sobre referência, acredito que quando a gente toma uma postura, toma um estilo visual, a gente se torna referência, né? Sim. Falo dentro de casa mesmo, que eu tenho um irmão mais novo, né? Ele tem apenas 12 anos e desde que eu me entendo por gente, eu sou uma referência para ele, principalmente em relação a estilo de cabelo, né? Sempre gostei de inovar, sempre gostei de estar transicionando ali meu cabelo, sempre voltado para a cultura afro. Então, já tive black, já tive trança raiz, trança nagô, trança... agora estou no dread, que é onde eu me encontrei. E desde que meu irmão nasceu, ele sempre me viu como uma referência. E ele mesmo me falou que queria deixar o cabelo crescer para ficar parecido comigo. Então, é aí que a gente se torna uma referência para a criança. Não somente mostrando a arte, mas também se posicionando como arte, se posicionando como uma cultura em si. Tá, PV, agora vamos falar de questões políticas no sentido de politicagem mesmo, de projetos voltados para a política, né? Existe no município incentivos, projetos de lei, com recursos financeiros mesmo, né? Para a construção, né? De locais de representatividade do hip hop, do movimento aqui para a cidade, além de ser, claro, uma ferramenta, né, pedagógica e de formação crítica? Sim, né? Primeiramente começa no povo, né? Você vai ter aí vários, primeiro os centros comunitários, né? Onde o pessoal começa a aproveitar os espaços do centro comunitário. Lá no Roosevelt mesmo, onde eu moro, né? A gente acabou de aprovar um projeto, eu e o Hanna, que é a ocupação do Graça do Axé, né? Que tá lá no Roosevelt desde os anos 90, falando sobre a comunidade negra do Roosevelt e toda a comunidade negra em volta. Então, sim, há esses espaços. Mas o que acontece é construído primeiramente na luta. Sim. Depois, né, hoje em dia, né, o incentivo à cultura, ele veio depois do quê? Das ações afirmativas, depois que você, né, obriga as pessoas a saber que existem as pessoas negras ao seu lado, que elas estão ali, né, a Lei 10.639, ela vem justamente para isso, que aí um país extremamente racista, ele é obrigado a conhecer a cultura daquele que eu não quero conhecer. Né? Então, com isso, começa lá, né, no povo, no bairro, e ele vai crescendo, e aí o governo, ele como eu falei, né, colocar mais dos nossos, por quê? Porque é justamente isso, eles vão levar da comunidade negra para, né, os órgãos de poder, né, para poder aprovar essas leis, né? A gente tem aí o PMIC mesmo, o projeto que eu falei, vai ter a batalha, né, do Festival do Coreto através do quê? Através da iniciativa primeiro da luta, né, daquelas pessoas, vamos fazer a batalha, vamos. Como é que a gente faz a batalha? Do jeito que der. Liga o celular lá e solta o beat no celular. Vamos começar, né? Do jeito que vai terminar. E aí, apareceu uma oportunidade. A pessoa já escreve um projeto porque ela já tem aquilo ali em mente, né? Ela já trabalha com aquele grupo ali, né? Traz, as crianças vão pra praça ver, né? E as crianças podem ver também, através aí das batalhas, o nicho onde estão esses negros, né? E negras que estão lutando. Aí você vai comer e continua. E vai fomentando. O município acaba sendo obrigado pela luta a promover esses projetos,
os órgãos, né, o legislativo e tudo, eles acabam sendo obrigados a aprovar essas leis. Como, né, hoje em dia o Uberlândia tem um dia do hip hop. Foi aprovado na Câmara, né, dos vereadores aqui, o dia do hip hop. Então, mas por quê? Através do quê? Através desse processo. Já vamos organizar, vamos lá, vamos pedir, né? Tá certo que o Uberlândia ainda engatinha muito, principalmente a gente teve uma grande derrota aqui em Uberlândia, que não foi aprovada a escola do hip hop, mas mesmo assim teve um peso, teve todo um processo da luta, das pessoas se organizarem nesses grupos e ir para dentro e tentar aprovar, né? Infelizmente não passou, mas a luta ela não deixou de existir, né? Continua sendo assim os ensinos, né, para as crianças e para os jovens, igual você me falou, eu tenho um irmão, então quando a gente está nesse processo, a gente começa a virar uma referência, né, para essas crianças. Eu falo, tem meu irmão mais novo tem um colega, e vamos lá em casa para você ver, a galera vai estar ensaiando, e aí vai, eu também faço música, e quando você vê, né, mas o que faz essas leis serem aprovadas é, em primeira base, a luta da população negra. Perfeito. E para encerrar, primeiro eu gostaria de saber se vocês podem deixar alguma mensagem para quem está começando no hip hop e também, ou então falar de algum projeto que vocês desenvolvem de forma geral. Para quem está começando, é ter força e resiliência. A palavra certa seria resiliência. Porque começar pode ser difícil, mas continuar é mais difícil ainda. Você precisa de muita resiliência para aguentar todos os tiros que vai vir do seu lado, né? Porque viver da arte hoje em dia, pelo menos no Brasil, aí quando a gente traz ainda para uma cidade que ainda é interior, querendo ou não, a gente é uma cidade de interior, fica mais difícil ainda. Muito mais difícil. E quando ela é nichada para alguns segmentos que não é, tradicionalmente falando, visível pela sociedade. Por mais que hoje o hip hop como um todo está bem mais visível, né, do que nos anos anteriores, posso falar até na década passada, mas ainda assim tem pouca visibilidade para nós. Então a pessoa tem que ser muito resiliente e procurar esses locais aonde ela vai conseguir fazer um network, que é onde? Nas batalhas, né? Tentar nas redes sociais, contatos com alguns produtores da cidade, igual eu já deixei no episódio anterior, se eu não me engano, ou nesse mesmo, que é alguns produtores de referência da cidade, igual Fresh Mob, tem Diamante Favela, muito importante também na cidade, a família DJ Produções, que para mim hoje é uma das mais conhecidas, porque tem muito tempo de bagagem também, né? E foi resiliente, por isso que tem muito tempo de bagagem, e ainda hoje em dia é referência. Tem o pessoal Batalha do Coleto, tem a Batalha da ZO, né? Tem todo o nicho ali para te dar um suporte, ter um norte de onde você pode realmente se ver como um artista, né? E falando sobre a questão de projetos, a gente temos alguns projetos, né? Hoje em dia eu trabalho com um projeto chamado Tropa Negra, né? Que ele nasce de uma necessidade de dar voz, né? A pessoas que não têm essa voz ativa. A gente trabalha no estilo chamado Pagotrap, que é um estilo novo no mercado da cena como um todo do Brasil, né? Que é a mistura do pagode baiano, pagodão baiano, o trap e o funk. Então, além de ser novo, tem uma forma diferente de se retratar, né? Como uma pessoa negra, como a sua luta, né? E eu sempre tento trazer nesse projeto uma vivência um pouco mais festiva, né? Algo mais para cima, como o pagodão em si, né? Traz na sua essência, e trazendo também a questão da letra, da lírica que o hip hop traz. Então foi nessa necessidade que eu vi de juntar esses mundos que eu gosto, né? Que é o funk, o hip hop e o pagodão baiano, e mesclar eles tudo num estilo só. Super curiosa para conhecer. E deixa suas redes sociais para quem quiser acompanhar também, tiver curiosidade, assim como eu, para a gente acessar seu conteúdo. Sim, o Tropa Negra é @Tropa Negra. Uhum. O meu pessoal é @Simon, com Y, _Black 7.
né? Lá eu trago alguns conteúdos também em relação às minhas produções, né? E alguns eventos que eu participo, eu também tento fomentar, né? Tem um projeto chamado Black Day, onde que eu mostro meu dia, onde que eu vou nesses eventos, mostrando um pouco da cultura da cidade como um todo. Lógico, trazendo muito pro lado do hip hop para poder fomentar mais ainda a cultura. Ótimo, também vamos acompanhar nas redes sociais, super curiosa, quero ver o Black Day também, como que é. Sim, e inclusive vai ter nesse dia também. Fica a dica aí, hein, gente? E você, PV, pra gente fechar? Então, acho que, né, começando, frase pra gente poder pensar, né, estude, leia, né, se atualize, decore, aprenda, não tenha, sabe? Às vezes alguém vai falar, mas você escreve poesia? Às vezes a pessoa fala, sim, eu escrevo poesia. E aí não guarde, põe pra fora, coloque nas suas redes sociais, né, quando tiver oportunidade na escola, se tiver dia da consciência negra, dias, né, do aluno, dia do professor, vai lá e põe pra fora, né, aquilo que você tá sentindo. Não deixe, não guarde, né, porque sentimentos guardados, eles acabam se tornando coisas, né, viram monstros dentro de nós e frustrações. E a frustração é uma coisa que esse sistema gosta de trabalhar mais do que a liberdade, certo? E projeto, assim, eu tô com a Diamante Favela, a gente tá um pouco parado, mas a gente continua, né? Tem a banda lá, o Toco, que eu faço parte, que a gente tem @banda o Toco, né? Tem @Diamante Favela, que é onde a gente tem a maioria dos trabalhos. Ontem mesmo a gente estava conversando durante de 2022 até setembro mais ou menos de 2024. Lá no Deboche a gente tinha um projeto que chamava o De Quebrada, que era toda segunda e quinta-feira do mês, onde vários e vários artistas da cidade a gente convidava, independente do nicho, do grupo que fazia parte, a gente chamava a galera para ir, convidava, dava um apoio pequeno, mas dava um pequeno apoio, né, uma ajuda de custo para a pessoa poder se locomover e poder cantar, onde apareceram vários, a gente ajudou, né, porque a pessoa se avança, principalmente, igual o Simon mesmo, né, com o primeiro grupo dele, mais o Nicomedes, cantaram lá aquela vez, foi bastante interessante, foi uma coisa, né, porque e é assim que a gente vai conhecendo os outros, né? Sim. Aí apareceram principalmente igual as meninas mesmo, a Johanna, a Rai, a Amandi, o Pandi, né? Todas essas pessoas fizeram parte, a Casey, certo? Né? Os meninos também, o Marcos Maru, certo? Os meninos do Demônicas, o pessoal do Organismo Rap. Então, todas essas pessoas fizeram parte desse projeto e foi importante porque a gente convidava, chamava, as pessoas iam, né, no espaço de troca de experiências, de comunicação. E é isso, é o corre que a gente faz no dia a dia, certo? A minha rede social é @PVPanteraNegra, né, onde tenho lá algumas coisas, tem os projetos que a gente faz. E agora com esse projeto novo que vai ser, né, a ocupação do Graça do Axé, né? Ocupação do Graça do Axé, que vão ser quatro slams que a gente vai fazer lá. 4 ou 5, se eu não me engano. É porque porque a gente teve que reconstruir o projeto, porque era para sair, né, o projeto no início do mês passado, só que ele saiu só agora, esse mês. A gente vai ter uma reunião lá ainda para poder alinhar as coisas, mas vai ter esse projeto nosso também, que é meu e da Ohana, que a gente vai fazer lá a ocupação do Graça do Axé. Inclusive, eu queria só fazer um adendo aqui, 2, na verdade. Primeiro, você precisa falar sobre o trocadilho do Diamante Favela, né? Porque o diamante não escreve diamante, é jamante. É já. Já. Né? Já. Porque se for procurar diamante no Insta, não vai encontrar. Então é bem diamante. Obrigado. Valeu demais. Eu tinha até esquecido, porque é tão costume. É um costume pra nós, né? Você fala, Diamante Favela, né? E a gente esquece verdade. Esse trocadilho, poderia dizer pra nós como veio esse trocadilho? Que eu sempre tive geralmente essa é porque eu entrei na Diamante Favela, ela já existia, já havia um tempo que ela o pessoal já se movimentava, né? Sim. Que é o Marcos Maru, ele que criou esse nome. Entendi. É dele que vem, né? Ele é bastante criativo, né? E aí é dele que acho que esse nome veio dele, assim, dessa coisa mesmo, né? Do já, né? Da referência da cultura negra. Sim. Né? E trazer todos esses elementos que vêm aí da favela. O Diamante Favela aí fica aparecendo, né? Igual você falou, a pessoa vai colocar com um D lá e não vai achar, né? @já, né? JAAH. Exatamente. E aí esse espaço mante, né?
É muito... E aí mas quem trouxe esse nome mesmo foi o Marcos Maru. Sim. Quando eu cheguei, já tinham capinado já o lote. É isso. E o outro adendo, desculpa, é falar um pouquinho também sobre alguns órgãos que ajudam nós, né, como a cultura, que é o SESC, né? Desde o ano passado, o SESC faz um trabalho lindo, juntamente com o Timbre, né, que abriu essa oportunidade para os artistas locais da região poder se apresentar no movimento hip hop. Hoje, quem está à frente, né, é a Johanna, que trabalha com vocês. Então, eu queria dar essa voz também, até porque esse ano a tropa vai estar lá, né, cantando. Então, quero convidar todos que estão escutando esse podcast. No dia 8 e 9 vai ter agora de agosto, vai ter a apresentação do Timbre. E vai ter esse segundo palco que é destinado aos artistas locais que movimentam a cultura hip hop, né? E sincero, é um dos palcos preferidos meu. Não pelo fato da cidade, né, de ser nossa aqui, mas porque realmente a galera traz a sua essência e ali você vê o profissionalismo da região como um todo. Ali você vê a essência que vocês perguntaram sobre a sua referência, o que você traz na sua arte, na sua letra, trazendo essa referência do Triângulo Mineiro e graças, né, a esse palco que a Tropa Negra vai estar apresentando. Eu vou poder estar apresentando pela primeira vez esse projeto maravilhoso a um espaço onde que traz gente de todo o Brasil. Que ótimo, gente. A conversa é maravilhosa. Sim. Poderia ir render vários outros episódios, mas o nosso tempo já acabou, infelizmente. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Ouvintes, obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Sigam nas redes sociais. Nós estamos no @AfroSaúde UFO. E até a próxima semana. Boa noite a todos. Obrigada a vocês pela presença. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigado. Obrigada, gente.